Vamos lá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula gratuita aqui sobre o uso dos florais para pacientes oncológicos. Óbvio que quando a gente fala em oncologia, a gente não se atém somente aos conhecimentos para o paciente, a gente aprende muito, né? A gente acaba fazendo questionamentos internos e pensando, olha, isso aqui pode ser meu também, né? Às vezes a gente se reconhece muito quando a gente vê a realidade dos pacientes com câncer, tá? Eu vou trazer para vocês aqui esses princípios que eu considero raiz, tá? Então, são 7 os princípios raiz que eu uso para indicar e avaliar os pacientes, ou seja, avaliar a eficácia, os efeitos da terapia floral no equilíbrio emocional aí dos pacientes e fazendo com que a gente tenha aí uma terapia a mais para o seu portfólio. A Paula está falando aqui, sou terapeuta floral e acupunturista. Sou ex-aluna da professora Cláudia. Seja bem-vinda, Paula. Fico feliz com você aqui na nossa aula, você e todas as pessoas que estão aqui, tá? Então, olha só, pessoal, o que que a gente almeja aqui, não é? A gente tem um princípio de que, uma premissa, né, de que os pacientes oncológicos sofrem emocionalmente e mentalmente, ok? A gente já sabe disso. Todos vão sofrer, e na verdade, todos nós estamos sofrendo, tá? Olha que notícia, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não está em sofrimento, mas nós também estamos sofrendo. Então, uma das coisas também que é importante aqui eu vou até explicar isso também ao longo, é que a gente separe, né, o nosso julgamento, o nosso achismo, o nosso juízo de valor do outro, porque o que é do outro, o que é nosso é nosso. Então, muitas vezes a gente às vezes usa, né, juízo de valor para julgar o paciente. E a gente vai ter que dar uma separada aqui nisso para que a gente consiga ter resultados, tá bem? Essa aula aqui é para quem, né? É para você, profissional de saúde aí, que sabe, né, que há milhões de pacientes oncológicos sofrendo emocionalmente, mas você não sabe como os ajudar ou como melhorar a sua ajuda. Às vezes você já aplica acupuntura, né, faz aí uma intervenção de dietoterapia, de medicina chinesa, mas você queria algo a mais para ajudar essas pessoas, então por isso você está aqui nessa aula. E aí você quer se destacar no mercado dos cuidados ao paciente oncológico usando os florais de Bar, tá? Então a gente quando usa, né, de uma medicina interna, que são as gotas de tomar, né, na língua, a gente traz um diferencial para esse paciente. Fora tudo que a gente já faz, ou se você não faz nada, você vai passar a fazer, porque é uma terapia muito simples de ser executada. Quer ter mais recursos para tratar o paciente oncológico, então seu portfólio aí ganha mais robustez, ganha mais alternativas para você os ajudar, tá bem? É uma terapia de alta adesão, vou dizer para vocês aqui, porque ela tem baixo custo para o paciente adquirir, isso eu vejo na minha prática clínica. Então, quando a gente adiciona o floral, inclusive é como se fosse uma terapia inicial. Às vezes o paciente não começa acupuntura, ele não compra fito, ele não vai comprar óleo essencial porque é mais caro. Ele não vai fazer aurículo ou qualquer outra intervenção que às vezes tem um pouco mais precisa de mais recurso financeiro, mas o floral de bar é muito fácil de ser implementado. Então, a gente pode começar o tratamento do paciente com florais de bar, tá? Eu vou pedir para os terapeutas florais que estão aqui para me ajudar, tá? Porque eu, no domingo, escrevi aqui as essências florais em inglês, porque Dr. Eduardo Bach foi um médico alopata inglês que descobriu, ele é o precursor, ele é o pai da terapia floral de Bach, por isso que a terapia tem o nome dele, obviamente. Como é tudo em inglês, e vocês, se vocês souberem também, vocês vão colocando para mim, gente, enquanto eu vou escrevendo, falando, na verdade, as essências em inglês no chat, tá? Porque para quem não pegou, vai acompanhando aí pelo chat as essências, porque eu escrevi aqui, nossa, ficou assim, não sei se ficou legal, né? Quando eu for falando as essências, vocês vão escrevendo para mim, vou pedir essa ajuda para vocês, tá? Você que quer ter mais pacientes oncológicos no consultório, gente, olha só, quando a gente propõe uma melhoria para o paciente ele não está muito interessado em saber quem é você. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, se você comunica para esse paciente que existe uma terapia floral, que tem uma essência que trata aquele desconforto X, você está ganhando aí
de braçada de muitos profissionais que até são mais titulados, né? Doutores, médicos, porque não conseguem comunicar essa resolutividade para o paciente. Então, quem tem mais paciente no consultório é quem sabe comunicar mais, tá? Vou logo aqui adiantando para vocês. Então, você quer ter mais pacientes no consultório de que tem, né, que descobriram câncer, apostem aqui na introdução da terapia floral para a prática de vocês, tá? E aí vem sempre as dúvidas, né? Qual que é a atuação dos florais nos pacientes oncológicos? Será que tem diferença para outros tipos de pacientes? E eu vou dizer que tem diferença sim, porque eu preciso saber o que se passa, né, nesse indivíduo. E quando eu preciso entender o que se passa com esse indivíduo, eu preciso entender qual que é o contexto que circunda esse paciente. E por isso que esse paciente se torna um paciente diferente dos outros, e a gente vai precisar compreender esse contexto aí para poder indicar as essências florais, tá? Você tem receio aí de que essa terapia pode ser placebo? Eu escuto muito isso. Ai, é uma intervenção muito sugestionada, ela funciona porque ela é sugestionada. Não, ela não funciona porque ela é sugestionada. Isso também acontece com a acupuntura, né? Eu preciso acreditar na acupuntura para ela funcionar. Então, não é isso que acontece. Até porque eu vou trazer ciência. Como é que a gente combate o placebo? Aliás, pessoal, vou fazer um adendo aqui bem rápido. Efeito placebo não é ruim, tá? O efeito placebo não é ruim, porque todas as intervenções, inclusive remédio, substância química, pílula, tem efeito placebo, tá? E aí esse efeito placebo, ele é benéfico, porque existe o efeito nocebo e o efeito placebo. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas cerca de 30% do efeito real, que é real, o que que a pessoa sente? Melhoria. É placebo. Isso inclui também a acupuntura, tá? E aí a gente acaba percebendo que esse efeito placebo, ele de fato não é tão ruim assim. E uma questão que eu trago muito também é que pode ajudar também, eu não vou trazer aqui isso, mas a gente pode fazer uma transferência desse conhecimento para os animais que têm câncer, tá? Os veterinários que tratam os pets, né, os animais com câncer, também podem usar os florais de Bach usando essa mesma linha de raciocínio aqui. E aí a gente acaba tendo nos animais a completa exclusão do efeito placebo, né? Porque o animal ele não vai ser sugestionado pela ingestão ou pela aplicação de nada. Então, ele realmente manifesta todo o efeito real, verdadeiro de qualquer intervenção, incluindo também a acupuntura e aqui nos florais de Bach. Então, você quer ver realmente o que se funciona, ver como é que atua, ver como é que aquilo age no animal, que aí, de fato, você não vai ver efeito placebo, tá? Então, você não sabe o que há sobre ciência em florais de Bach na oncologia, então fica aqui comigo, tá? Nós vamos ver aqui os artigos científicos. Acredita que os florais de Bach podem prejudicar o paciente oncológico? Gente, olha só. Eu já recebi, assim, inúmeras falas de pessoas que, inclusive, estudaram no Bach Center, que estudaram no Instituto Bach, como eu estudei, e dizendo que existem essências florais que são contraindicadas para pacientes oncológicos, porque a essência floral espalha as células tumorais. Parou aqui. Não existe isso, pelo amor do Cristo. Então, se você tem dúvida de que, ou você acredita que os florais podem prejudicar o paciente, fica comigo também aqui nessa aula, que você vai entender nesses 7 princípios por que que a terapia floral não prejudica o paciente oncológico e como que você, como profissional, precisa ter o conhecimento para você saber defender, sabe, a terapia floral para as pessoas. Você não sabe integrar também os florais de Bach com a medicina chinesa para ajudar os pacientes com câncer. É possível? Claro. As essências florais, pessoal, têm tropismo para os meridianos. As essências florais têm funcionamento nos 5 movimentos. Vou extrapolar aqui. As essências florais, porque também tem coincidência com ponto de acupuntura, são sensíveis aos chakras. Nossa, isso é sensacional. Então, como que a gente integra esse conhecimento incipiente, que é o conhecimento de Bach? O conhecimento de Bach é o conhecimento da década de 40, pessoal, certo? 1940, que inclusive coincide aí com as primeiras descobertas do tratamento do câncer, propriamente dito. O câncer é uma doença que tem um tratamento descoberto de pouco tempo. Vocês acham que tem muito tempo que a quimioterapia foi descoberta? Não foi, foi na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí
Junta, né, duas questões e mais um conhecimento milenar de mais de 5 mil anos, que é o conhecimento, o saber médico antigo aqui que os chineses, os mestres, os antigos mestres chineses nos deixaram, e a gente vai fazer essa casadinha, que é muito possível, para que vocês consigam perceber como que esses pacientes conseguem ser ajudados, porque eles também têm desarmonias energéticas, eles têm síndromes de desequilíbrio energético, e que os florais de Bach também contribuem aí para tratar tanto a síndrome quanto o meridiano. O floral de Bach trata o meridiano e o floral de Bach trata os 5 movimentos. E se a gente ainda for alongar, né, extrapolar aqui, a gente ainda vai ver os florais de Bach tratando o desequilíbrio do Yin e do Yang, ou seja, tratando aí o que a gente conhece como teoria de base da medicina chinesa, tá? E esse curso também, né, essa aula também de hoje vai ser para você, paciente oncológico aí que quer entender mais como que os florais de Bach podem te beneficiar no tratamento, tá? Gente, florais de Bach, sabe o que que é? Vou fazer um resumo aqui, chama-se autoconhecimento, tá? Por isso que para mim é indispensável. Então, olha, eu vou dar um resumo bem rápido aqui do quem sou eu, tá? E onde os florais entraram na minha caminhada. Eu sou enfermeira, me formei nos anos 2000 pela Universidade Católica de Salvador. Vocês vão ver umas misturas de sotaque aqui, que eu já passei em várias cidades do Brasil. Inclusive, acabei de me mudar para São Paulo. E eu tenho que estudar isso do ponto de vista da terapia floral. Por que que isso funciona comigo, né? Por que que eu sou tão nômade? E aí eu fui estudar oncologia no Instituto Nacional do Câncer, fiquei no Rio de Janeiro até 2005, trabalhei fora também do INCA em algumas unidades de quimioterapia, de transplante de medula óssea, e fui fundar a Hope Oncologia, que é uma das empresas que eu tenho, que essa aqui é mineira, em 2005, e que ano que vem completa 20 anos de existência. A Hope Oncologia é uma empresa mais voltada para a oncologia convencional, que trata aí os pacientes com ciência, com quimioterapia, e eu vou até dar um salto aqui, né? Porque quando eu falo aqui de ensino pesquisa, eu falo do Instituto Ana Cardoso, que é o braço da Roupa Oncologia, que junta, né? Cujo propósito, né? Qual que é o propósito do Instituto Ana Cardoso? É auxiliar profissionais, pacientes e familiares no alcance de resultados, integrando as práticas integrativas, a medicina chinesa, a medicina do estilo de vida, com segurança e efetividade com a medicina convencional, tá? É esse o objetivo do Instituto Ana Cardoso. E aí, nesse processo, vocês vão entender por que que eu tive síndrome do pânico, né? Como é que os florais me ajudaram aqui em 2017. Eu comecei o meu processo de sobrecarga, na verdade, eu já venho de uma sobrecarga grande, de muito estresse também, relacionado a vários fatores da minha vida pessoal, sabe? Mas eu sou ariana, né? Também tenho ascendência Áries, sou uma pessoa agitada, eu tenho muito yang, inclusive já fiz meu mapa astral, e o meu mapa astral mostra que eu tenho 59% de Yang, então eu sou uma pessoa que tem também o meu signo, é um signo mais masculino, né? Mais fogo, é muito explosivo, muito enérgico, então isso faz com que eu me desgaste, né? Na verdade, eu acho que muitas pessoas se desgastam também hoje em dia, não compreendem o conceito de pausa, não compreendem o conceito de descanso, de repouso. Eu tive um episódio de síndrome do pânico em 2017, um colega meu logo quando eu entrei na universidade, na UFMG, para fazer mestrado, doutorado, um colega meu que era terapeuta floral me receitou, me indicou, receitou não, me recomendou uma sinergia. Eu lembro até que uma das essências florais que ele me indicou era justamente para pânico. Existe, sabia? Uma essência floral que trata só pânico. Vamos falar mais lá para frente, porque os pacientes oncológicos também têm síndrome do pânico. E eu vou dizer para vocês em qual fase que eles vão ter mais, tá? E aí eu me apaixonei pelos florais, né? E comecei a atender, estudei bastante e hoje eu já estou planejando começar, né, a pesquisa. Eu tenho um projeto de pesquisa que está em andamento, né, que está na fase de escrita. Eu tenho um parceiro que é pesquisador para me ajudar aqui nessa pesquisa, na condução dessa pesquisa usando florais de Bach para oncologia. E eu ensino também, eu gosto muito de unir essa tríade, né, da assistência, ensino, pesquisa e por isso que eu estou aqui, inclusive, para ajudar vocês, tá? Olha, gente, infelizmente temos números catastróficos quando a gente fala em câncer no mundo inteiro, tá? Esse aqui é um gráfico do Global Cancer Observatory e me diz em 2020, para ambos os sexos, ambas as idades, quantos novos casos tivemos em 2020, tá? Só em 2020.
Eu não estou falando de 2021, 22, 23, 24, então a gente vai somar muito mais números aqui hoje, na atualidade, tá bem? Então, o que que a gente precisa entender é que são 20 milhões de casos novos. Só de casos novos, pessoal. Eu não estou falando de sobrevivente, eu não estou falando de quem está em tratamento, eu estou falando de quem está descobrindo o câncer. Então, a gente tem aqui, ó, câncer de mama, pulmão, coloretal, próstata, como os primeiros causadores aqui de novos casos de câncer no planeta Terra. E aí a gente traz esse outro gráfico aqui, que fala sobre mortes, também para ambos os sexos, de todas as idades. Isso é importante falar, porque se a gente separa, né, feminino, masculino, idade, isso dá uma alterada. Então, esse é um dos gráficos que a gente usa para análise de estatística de epidemiologia. Quando a gente fala em morte, aí já muda um pouco, né? Quem mata mais é o câncer de pulmão, câncer coloretal, fígado e estômago, tá bem? E mama vem aqui na sequência. E aí a gente tem um total de 10 milhões quase, 9 milhões e pouquinho. Quando a gente faz a diferença, a gente tem 10 milhões de pacientes oncológicos sobreviventes por ano, no mundo inteiro. Então, são milhares de pessoas, tá? Milhões de pessoas que estão necessitando de ajuda emocional e que os florais de Bach conseguem contribuir num modelo integrado, entendem? Então, quando eu for falar de florais de Bach aqui, entenda que eu estou falando de um modelo integrado, eu não estou falando de um modelo segmentado, ou seja, eu vou só usar florais de Bach. Não. Pode ser que chegue um caso, tá? Eu já tive pacientes assim que realmente vão na caminhada tendo respostas tão adequadas que eles vão selecionando, né? Eles vão ficando seletivos. E aí esse funil vai apertando, e aí no final das contas eles seguem com o floral. Mas não é que eu vou aqui indicar somente de uma maneira excludente, segmentada, os florais puramente para o manejo do sofrimento deles, vocês vão ver qual que é. E aí, quando a gente vê no Brasil, a gente já traz um gráfico do Instituto Nacional do Câncer, que é a referência do Ministério da Saúde para controle, diagnóstico e pesquisa do câncer. E aí a gente tem aqui já separado por gênero, tá? A incidência, a gente está falando aqui de incidência. O que que é incidência? É descoberta de novos casos. Então, esses novos casos estimados para 2023, quando a gente vê homem e mulher, a gente vai ver próstata não é mortalidade, tá? É incidência. O que que eu tenho de quantidade e percentual desses primeiros aqui, que são os mais impactantes, né? Então, próstata, colo retal, traqueia, bronco, estômago, cavidade oral. Se a gente fizer um corte aqui, a gente vai ter mais da metade aqui dos casos em homens, e quando a gente vê na mulher, mama, colo em reto, colo do útero, pasmem, né? Colo do útero ainda aparecendo aqui, nessas mulheres, um número expressivo ainda. Por que que eu estou falando isso? Porque o colo de útero é um câncer prevenível. Na verdade, todos são, mas o câncer de colo de útero se previne fazendo preventivo, tá? Se previne fazendo prevenção primária mesmo, diferente da mama, que não se faz prevenção primária. A gente não consegue prevenir o câncer de mama, a gente consegue fazer a detecção precoce, mas não assim como o colo retal também. E aí a gente também, quando tira aqui, ó, glândulas tireoide nas mulheres, hein? Quais serão os manifestos metafísicos, do câncer de mama para a mulher, da glândula tireoide para a mulher? Será que esses aspectos metafísicos têm relação com o sofrimento mental? Hum, acho que sim, hein? Então vamos para frente. Eu fiz uma enquete com vocês, agradeço inclusive a participação, vocês estão bem participativos, sobre atendimento de paciente oncológico. Eu não fiz essa pergunta antes, estou fazendo agora, porque eu sabia que eu ia fazer essa pergunta. Porque eu perguntei se vocês são terapeutas florais, eu perguntei se vocês são, se vocês tomam floral como terapeutas, se vocês são tratados, e se vocês são pacientes mesmo, vocês têm terapeutas aí que já atendem. Mas deixei essa pergunta para cá, porque mais da metade, né, ainda não atende pacientes oncológicos e está aqui porque quer começar a atender, tá? E alguns aqui também, mas não a maioria, que já atende pacientes oncológicos. Eu nem perguntei se atende com florais, eu perguntei se atende. Então, eu gostei também desse número, porque é um número que me conta sobre a realidade de pacientes que procuram, né, o consultório aí de vocês. Isso é muito bom. E aí, quais seriam as causas? Por que que você não atende? Então, ó, joga esse pessoal todo para cá, vamos lá buscar as causas.
Porque os pacientes não chegam no consultório. Não atendem porque não chegam no consultório. E os motivos pelo qual eles não chegam no consultório é porque eles não sabem que existe terapia floral, que existem florais de Bach, que existem essências florais. Não sabem que existe e não sabem como funciona. E não sabem como eles podem ser beneficiados com essa terapia. Por isso que eles não chegam no seu consultório. Aí a culpa, entre aspas, a responsabilidade é de quem? É do paciente? É do médico? Ou é sua? Como profissional que não comunica, tá? Você acredita que não há demanda de pacientes oncológicos, tá? Então, esse número aqui já me disse que, que não existe isso, é o contrário. E os gráficos anteriores também já me mostraram isso, o que a gente tem, literalmente, são pacientes com câncer precisando de ajuda, tá? Você acredita que esses pacientes são muito complexos e isso te gera uma insegurança. Isso é legítimo, tá, pessoal? Porque tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo, receio e insegurança. Isso, inclusive, tem um floralzinho que trata isso aqui, tá? Quem quiser aí, depois me lembro aí que eu preciso falar para vocês, para tratar essa insegurança aqui com floral de bar. Mas, além do floral, a gente precisa o quê? Adquirir conhecimento, né? E uma outra questão também, que é causa de você não atender paciente oncológico, é que você tem os médicos, né? Você acha que os médicos têm receio de encaminhar esses pacientes. E os médicos têm razão de não encaminhar esses pacientes, tá? Por quê? Porque eles têm uma falta de confiança ou uma desconfiança de que você está preparado para atender esses pacientes justamente pela questão do conhecimento. Então, quando ele não encaminha, ou quando ele nega, né, o efeito, ou ele é descrente, tem coisa aí por debaixo do pano, e uma delas, óbvio que tem questões pessoais, mas uma delas você pode ter certeza que é a desconfiança de que você não tem capacitação para tratar esse paciente, que você não entende de oncologia, sabe? E uma outra questão também é que você sabe que você não estudou o suficiente, e por isso que, do ponto de vista da energia que você emana, isso gera insegurança, gera medo, receio, e aí quando você manda essa insegurança, medo e receio para o universo, você recebe o quê? Nenhum paciente no seu consultório. Porque no final das contas, você tem medo. Aliás, também tem um outro floral para tratar esse medo aí de vocês, tá? Ou seja, medo, insegurança, receio e falta de conhecimento é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade nossa. Então, se o problema está na gente, a solução também está. Então, é só mesmo a gente ganhar, abrir, né, a consciência para poder agir e fazer o que precisa ser feito para que a gente mude este cenário, tá bem? Então, as causas são essas, né? Você não atende, não entende de oncologia, não sabe do que os pacientes precisam, olha aqui o julgamento que eu falei, usa do julgamento para achar que o paciente está sofrendo por conta disso, aquilo, outro, isso é utilização de juízo de valor, que são as suas crenças, que se transfere para o outro. Então, não é por aí que a gente trata o sofrimento mental desses pacientes, tá? Então, eu preciso entender o que se passa lá, do ponto de vista da escuta ativa, porque eu preciso escutar a história dele para perceber a partir dessa história, por meio da fala dele, que é o que ele traz, não é meu, quais são os sofrimentos que ele está relatando para aí, a partir desse sofrimento, eu indicar a essência floral. Então, daqui, pessoal, já digo para vocês que aquelas fórmulas prontas de farmácia são uma roleta russa, porque elas têm altas chances de não funcionar, justamente porque o frasquinho ele não escutou a história do paciente, tá? E aí você desconhece como que as essências auxiliam essas pessoas, tá? E as consequências disso é o negacionismo, ou seja, as pessoas que negam aí a eficácia, os efeitos da terapia floral, acham que não funcionam, e a incredulidade, né, que faz com que as pessoas não acreditem, por meio do seu sistema de crença, que as terapias florais, que a terapia floral, que as essências florais ajudam os pacientes com câncer, tá? Amo o estoicismo, tá, pessoal? Então, eu poderia ter trago aqui várias pílulas de bar, que inclusive são fantásticas. Eu tenho um livro só dos ditados das frases, né, de Bach, que é um livro sensacional. E aí, Sêneca, que é um estoico, traz para nós aqui o seguinte, que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E, na verdade, eu vou até além, né, dessa frase, porque a nossa realidade ela é construída com base no que a gente constrói na mente primeiro. E tudo que está na mente pode
piorar os sinais e sintomas e podem piorar aquilo que a gente já está sentindo, tá bem? Então, se eu tenho falta de sono, eu, com a minha mente, posso piorar essa condição de insônia, assim como dor, como náusea, como sensação de desconforto, falta de ar, taquicardia, sensação de ansiedade, sensação de pavor, sensação de raiva, de intolerância, de impaciência. Tudo isso é consequência do que está na mente, tá? E aí, o que que é importante também a gente perceber? Que o paciente, e esse é um erro nosso, tá, pessoal? Que tem um erro muito primário, que as pessoas não têm muita consciência disso. Porque a gente, terapeuta, quer o quê? A gente quer fazer com que a pessoa, isso é um pouco vervém. Vervém é, quem é terapeuta floral? Escreve para mim aí no chat, vervém. Vervém é um floral de bar que a gente usa muito para as pessoas que querem convencer as outras daquilo que elas acreditam. Então, Vervem faz parte de um grupo que Bada escreveu, que chama-se Grupo dos que querem, que estão muito atenciosos com os outros, mas que no final das contas é o grupo dos controladores, tá? E aí, a gente, como terapeuta, tem um errinho aqui, porque nós somos muito cuidadores, altruístas, que é a gente ficar só dizendo que o que o paciente precisa. O paciente não quer saber isso. O paciente quer é que você entenda do desejo dele. E quais são os desejos? Tratar dor na perna, cansaço, fraqueza, melhorar a qualidade de vida, estar pronto para a quimioterapia, ter equilíbrio físico e emocional. Isso aqui é amplo? É. Então, vamos descrever um pouco mais o que seria esse equilíbrio físico e emocional, que inclusive já está aqui, né, contemplado. Melhora da qualidade de vida para o câncer não voltar. O paciente deseja isso, pessoal, não ter recidiva do câncer. Então, ele não quer ter dor de cabeça, não quer ter dor na coluna, ele quer ter mais foco, mais energia, que aí baixa aqui com. Eu trouxe isso aqui, que isso aqui é literalmente o que o paciente conta, tá? Eu trouxe aqui até, eu consertei algumas questões de digitação, mas eu trouxe aqui exatamente a fala do paciente, porque eu tenho um banco, né, de dados grande, onde eu coleto o que os pacientes desejam, aumentar a concentração, não conseguir estar presente para os filhos, porque a gente sabe que tem muitos pacientes jovens diagnosticados, tá? Antigamente, né, uns 15, 20 anos atrás, os pacientes que descobriam câncer tinham acima de 65 anos, 60, porque o câncer é uma doença da velhice. Isso acabou, tá? Então a gente consegue perceber esse downstage aí da idade. Então a gente vê pacientes com 30, 35, que não é câncer na adolescência, é câncer do adulto, mas que a faixa etária começa a diminuir, né? Então a gente vai perceber aqui esses desejos das pessoas que estão na fase ativa da vida, que têm crianças pequenas e que têm esse desejo, né, de estar presente para os filhos. Querem equilíbrio e cura, querem se tratar dessa ansiedade, né? Existe um floral só para ansiedade? Não. As 38 essências podem ser usadas. Irritabilidade, autoconhecimento, que é sensacional o paciente querer isso aqui, né? É o que a gente mais quer. Equilíbrio emocional, domínio próprio, porque tem relação com autoconhecimento. Tratar a ansiedade, que aparece várias vezes. Fortalecimento para enfrentar o tratamento. Conhecer um tratamento natural que também seja integrativo. Olha que interessante o paciente falando isso. Ele sabe que ele precisa fazer quimioterapia, ele sabe que precisa fazer a radioterapia, mas ele quer um tratamento natural, né? Quer tratar as dores e cansaço, como aparece várias vezes aqui, vários tipos de dor. E a gente sabe que as questões emocionais pioram a sensação álgica, pioram a sensação de dor. Eles querem ter mais qualidade de vida para viver mais, mais energia e poder cuidar dele mesmo com autonomia. Olha que palavra legal. Princípio de preservação, princípio bioético, né, da autonomia, de preservação da autonomia. É muito interessante, até porque eu vou contar para vocês, quem decide procurar terapia floral é o paciente. Quem decide comprar a terapia floral é o paciente. Inclusive, todos nós também fazemos essa decisão, e é uma decisão que vocês vão tomar daqui a pouco. Por quê? Quando a gente decide tudo. Eu decido financiar a indústria farmacêutica, eu decido financiar a indústria alimentícia, ou eu decido financiar a indústria das terapias naturais? É essa decisão que você tem que tomar agora, tá? E aí a gente precisa resolver toda essa problemática aqui que eu desenhei para vocês, e por isso que a gente vai trazer os 7 princípios aqui para vocês.
Princípio um é o princípio dos benefícios. Quais são os benefícios reais que a terapia floral traz para esses pacientes? Primeiro deles, aumento da resiliência e enfrentamento. O que que eu preciso desse paciente? Eu preciso que esse paciente ele tenha a capacidade de lidar e de reagir com consciência do que ele precisa fazer, tá? E quando eu penso muito em resiliência, eu penso muito sobre a relação da resiliência com o estresse. Pessoas altamente resilientes, elas têm menos carga de estresse. E o estresse, a gente sabe, pessoal, que é um forte fator de risco para doenças crônicas, incluindo o câncer. Por quê? Quando eu penso em oncologia, eu vou desenhar aqui, eu até fiz esse desenho domingo, vou repetir. Eu tenho uma célula aqui, uma membrana celular, e essas membranas, elas se comunicam pelo corpo de várias formas. Uma dessas formas é por meio de receptores, porque aqui se ligam substâncias que vão fazer ações dentro da célula, tá? E vocês acham que quando o paciente está muito estressado, porque ele tem baixa resiliência, ele está ali tenso, né, sob pressão, qual tipo de neurotransmissor é liberado? Existe um que é o rim que libera, que chama-se cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele não é ruim, não, tá, pessoal? É o cortisol, é o hormônio que faz as pessoas tomarem atitude, tá? Só que ele não pode estar em excesso. E ele também não pode estar em hora errada. Cortisol à noite tira o sono. Cortisol durante o dia dá energia e dá impulso para você fazer o que precisa fazer. E aí o paciente oncológico, quando ele tem muito estresse por baixa resiliência, por mecanismos ruins de enfrentamento, ou pouco, né, poucos mecanismos de enfrentamento, ele acaba produzindo muito estresse, aumenta o nível de cortisol, e esse cortisol tem receptores na célula tumoral que alimenta essa célula tumoral. Essa é uma das vias que faz o câncer recidivar, que faz o câncer metastatizar nos pacientes. É uma das tantas vias, tá? Existe um arsenal gigante de vias que essas células usam, e esta via é uma delas. Por isso que a gente precisa controlar cortisol e a gente precisa controlar o estresse. Ou seja, não é controlar o estresse, é melhorar a resposta que esse indivíduo tem frente a um fator agressivo, entendem? E esse fator agressivo, muitas vezes, o paciente ele enxerga como se fosse um bicho de sete cabeças, porque ele superdimensiona a notícia que chega. Então, muitas vezes eu pego isso muito na minha prática. Ali a situação ela é boa, o estagiamento é bom, o estagiamento é inicial, não existe metástase, aquele tumor ali ele tem altas chances de cura, ou a característica daquele tumor é como se fosse uma loteria, sabe? Quando a gente fala assim, pô, você ganhou uma loteria. Porque, ó, ok, é uma notícia ruim, é um câncer, mas quando a gente olha as características daquele tumor, não é esse bicho de sete cabeças, mas o paciente está ali, ó, sofrendo, já marcou o velório dele, já marcou, já comprou, já pagou o caixão, já pagou tudo, porque ele já se vê no leito de morte. E não é nada disso. Então, esse processo de resiliência diminuída faz com que ele vá sofrendo ao longo do tempo. A questão não é que ele não tenha que sentir o diagnóstico, ele tem que sentir o diagnóstico. É como se fosse um mini luto, entendem? Porque existem perdas associadas ao diagnóstico do câncer, incluindo a perda da vida. Mas a questão é a perpetuação e o processamento emocional que esse paciente precisa ter, e esse é o benefício número, é o princípio número um da terapia floral. É fazer com que esse paciente ressignifique, processe esse luto e os sentimentos todos que acontecem quando ele recebe o diagnóstico. E não é só esse, não. Existem vários sentimentos que o paciente tem, que sente quando ele recebe a notícia de que tem câncer, e quando ele recebe a notícia que ele vai ter que amputar o seio, ou que ela vai ter que perder o cabelo, ou que ela vai perder a perna, ou que ela vai precisar de cirurgias, ou que ele vai precisar, essa pessoa vai precisar se internar, vai ficar isolada da família por 30 dias. Então, são vários os diagnósticos ao longo da caminhada. Eu preciso que esse paciente tenha um aterramento com a realidade. Eu preciso que ele saia da abstração, da loucura, e coloque o pé no chão, para ele ter certeza daquilo que ele está fazendo. Que ele comece tomar atitudes também irracionais. E aí a gente pode ter pacientes que explodem emocionalmente,
que passam pela raiva, que passam pela negação, que passam, eles negam, né, que tem câncer e aí procuram vários médicos. Então, eles começam a se comportar de maneira não adequada para a realidade deles. Óbvio que quando chega ao caos, reações ocorrem. O que que a gente não quer? Que essas reações se cronifiquem e se prolonguem, tá? Então, para isso, eu preciso de clareza mental, para que ele aumente a aderência do tratamento. Tem muitos pacientes, pessoal, que veem aquela situação, tem o que fazer, tem tratamento, é cirúrgico. A quimioterapia vai trazer mais sobrevida, mas eles não querem tratar, porque na mente ali existe uma nuvem que tira eles da realidade em relação a todas essas informações e faz com que eles tomem decisões precipitadas, sabem? Eu vejo muito isso na prática clínica. Eu não quero, aí eu vejo ele perder o timing do tratamento, justamente porque a mente ali está confusa, tá? E aí preciso, né, da otimização dos resultados porque ele está aderente ao tratamento, tá? Então, esse é o objetivo que a gente quer aqui. E aí, a gente vai ter menos sensações de efeitos desagradáveis, como sono melhor, mais energia, mente e ideias fluidas, que bate ali com os desejos que eles querem, tá? Vou trazer para vocês aqui um estudo, deixa eu usar só uma borracha aqui para apagar isso aqui que eu coloquei, para a gente entender o que que adolescentes relatam sobre sofrimento. É um artigo descritivo, né, de 2000, tem 24 anos isso aqui, mas não mudou muita coisa não, tá? Então, esses adolescentes foram avaliados, é um estudo brasileiro, tá, lá da Universidade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, e o que que eles disseram? Ó, o que que me causa de sofrimento? O que que me faz sofrer? Hospitalização, restrição das atividades rotineiras, a terapia agressiva da quimioterapia, né, da cirurgia, modificação da autoimagem e medo de morrer. Aqui a gente traz algumas coisas muito diretas já, e outras a gente vai fazer uma inferência, tá? Mas modificação da autoimagem, quem é terapeuta floral aí, me ajuda a escrever aí no chat. Crab Apple é uma essência floral que trata muito distúrbios de autoimagem, tá? Os distúrbios de autoimagem não são só dos adolescentes, tem muita mulher com câncer de mama que também vai relatar distúrbios de autoimagem. O medo de morrer é um medo real, a pessoa pontuou o medo. Vocês acham, gente, que a oncologia clínica, os oncologistas têm o que fazer para tratar medo? Como que trata medo no paciente oncológico? Óbvio, tem a psicoterapia, tem as terapias de meditação, de atenção plena, de, e de tratamento das consequências do medo? Tem. Mas e o medo, que é a causa? Vai ser tratado como? Com mímulos, tá? Então escreve aí para mim, você que é terapeuta floral. Mímulos é a essência floral que trata medo de causa conhecida. Agora, hospitalização, restrição nas atividades rotineiras, terapia agressiva, me fala de uma preocupação e também de uma sensação, isso aqui já é inferência minha, tá? Ó, o meu julgamento e o meu juízo de valor. Pode ser que não seja isso, mas a gente deveria conversar, né, puxar da história aqui para realmente ter certeza que se esse paciente, se ele é adolescente, ele tem um receio de se sentir isolado, tá? De perceber que ele está sozinho nessa caminhada. Então, se for isso, anota aí para mim quem é terapeuta floral. O Water Violet é a essência que trata a sensação de estar sozinho, tá? Inclusive faz parte do grupo que Bad escreveu, que é o grupo dos que estão sempre isolados. São três essências florais, uma delas é o Water Violet, tá? E aí eles podem reagir de várias formas também com relação a isso aqui, tá? Uma outra publicação que eu achei muito interessante foi um relato de sentimentos e experiências na vida de mulheres com câncer de mama. Opa, olha o que que a gente vai ver aqui, tá? Que essas mulheres descreveram? Quais os sentimentos, né? Primeiro a mudança, né, desses sentimentos, e aí elas têm vários sentimentos negativos associados à doença, porque tem várias questões aqui, mastectomia, tá? A mudança da visão de vida. Então, vamos ver aqui, ó. Quais os sentimentos negativos que elas estavam apresentando? Depressão e tristeza são sentimentos análogos, tá? Que parecem. No entanto, Bach descreve, né, uma essência floral que chama mustard,
que é uma essência que trata a tristeza cíclica. Sabe aquela tristeza do ciclo menstrual que vai e vem? Mustard trata muito tristeza, tá? A raiva, olha só, já tinha falado de raiva, né, lá atrás. É uma sensação legítima do paciente com câncer, e ele geralmente, os pacientes com câncer que têm raiva são muito difíceis de lidar, porque eles vão extravasar essa raiva em alguém, mas não é culpa sua. É porque essa raiva está muito, tá absorvendo muito ele, está muito inerente, e a gente trata a raiva com Holly, tá? Escrevam aí para mim, Holly. A dor, ela é uma sensação, uma questão sensória que me fala muito de estase, né? E a estase, ela tem muita associação com vários Zangfu, com vários meridianos, mas o fígado está muito associado com estase. Então, estase de Qi, estase de energia, estase de sangue, que é a ponta do iceberg, é, e que me retrata muito, que caracteriza muito a sensação dolorosa, porque existem outras coisas, né? Me falam muito do fígado. Então, quando eu penso em fígado, essências florais que têm muito tropismo para o fígado são beet e impatiens. Vocês vão ver que vai aparecer beet e impatiens aqui em outros lugares, tá? Mas beet e impatiens são essências florais que... Impatiens está no grupo dos que estão em isolamento, né? Eu falei de water violet, impatiens é uma delas também. E impatiens trata, pessoal, pessoas que têm impaciência. O nome próprio diz, né? Então, quem tem muita impaciência com relação a tempo, sabe essa galera do tempo, que tá sempre com pressa, os apressados, eles são tratados com impatience, tá? Mas dor pode ser também um vínculo com impatience aqui, justamente por conta da estado. E a outra essência que tem tropismo por fígado é beach, porque é uma essência do grupo dos controladores também, mas que fala sobre intolerância, irritabilidade, tá? E a gente também tem essa essência que vai fluindo, né, o Ti dentro do meridiano, então a beach impatience ajudam muito pacientes com dor, porque tem muito tropismo para o fígado, o meridiano do fígado, tá? Desespero também é uma sensação comum, né? A sensação de que elas perderam a luz no final do túnel ali, é, que não há o que fazer, e que não tem saída, não vê uma luz no final do túnel. Essa sensação é muito ruim, tá, pessoal? Isso complica ainda mais essa questão da liberação de neurotransmissores como cortisol. Quem está em desespero crônico está liberando muito cortisol, está numa carga de estresse altíssima. E aí a gente vai ter Sweet Rose como uma essência floral que trata desespero, tá? Essa sensação de não entendimento, de não compreensão, e que aumenta a vivência da solidão. Eu já citei aqui, chama Water Violet, trata muito essa sensação de solidão, tá? Nessas mulheres. E aí a gente também vai trazer aqui as incertezas, tá? Ou seja, eu não tenho certeza do que vai acontecer, isso me gera medo. Isso aqui pode ser também tratado com Aspen. A Aspen também é uma essência muito comum que a gente vai ver na população oncológica, porque trata medos de causas desconhecidas e mal presságios, tá? Incerteza do sucesso do tratamento, né? E por aí vai. Aí, ó, outros sentimentos que são trazidos ao diagnóstico de natureza negativa é culpa. Por que que as mulheres com câncer de mama sentem culpa? Porque elas lá no passado, elas vão pensar que elas tiveram câncer de mama, porque aí tem as questões sociais, né, da perda do feminino, mas também tem questões bem pontuais, do tipo, é porque eu não tive filho tarde, ou não cuidei da minha saúde, ganhei muito peso, fiquei obesa, ou eu tomei muito anticoncepcional, ou eu fiz uma terapia de reposição hormonal que não deveria ter feito. Então, essa sensação de culpa, quem trata é Paine. Paine trata a sensação de culpa, tá? Essa coisa da mutilação, né? Fala da autoimagem, e aí a gente volta a falar de Crab Apple, tá? Crab Apple, inclusive, como não, né? Como assim, Ana Cardoso? Tem gente que fala que floral de bar não pode ser indicado para paciente oncológico porque espalha célula tumoral. Eu escutei já exatamente sobre Crab Apple. Crab Apple é contraindicado para pacientes oncológicos porque pode espalhar célula tumoral. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma fake news de todo tamanho, tá? Então, a doença vista como destruidora, né? Então, geralmente as pessoas sentem como se fosse um castigo, uma punição,
porque envolve sentimentos difíceis, tá? Então, e existe o estigma da morte. Então, essa sensação de que está recebendo um castigo, que está recebendo que está sendo punida, isso tem muito vínculo ou com questões do passado, ou com um estado de lamúria, de reclamação, de vitimismo. Quem trata a sensação de vitimismo é a essência Willow. E quem trata sentimentos do passado, sofrimentos vinculados ao passado, como se fosse ali uma nostalgia, é Honeysuckle, tá? Então, se a gente perceber que esse sofrimento dessa mulher, desse castigo, dessa punição, tem relação com o passado, a gente está falando de Honeysuckle, tá? Aí a gente traz aqui um modelo que eu desenvolvi, que é o tratamento das pessoas baseado em 4 fases. Essas 4 fases é um processo que leva em consideração a história natural do câncer e que tem fases marcantes, e essas fases trazem desarmonias energéticas às pessoas, tá? Então, aqui a gente vai juntar, né, os quatro eixos da integração entre a medicina chinesa e os florais. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, que só isso aqui é um conteúdo gigante, tá, pessoal? Então, vamos aqui ser bem sucintos. Eu vou já dizer para vocês algumas essências florais que são interessantes para, por exemplo, e eu já falei delas, promover o livre fluxo do Qi. Quem promove o livre fluxo do Qi e quem contém calor tóxico, né, são essências florais que são frias, que esfriam, né, o sistema. O fígado, ele pode sofrer tanto com frio ou como com calor, tá? E aqui a gente vai ver que o que faz esse fígado estagnar é o calor, porque eu tenho um consumo do yin, e esse consumo do yin, devido aos fatores de risco que vão mutar o DNA, porque quem está falando, pessoal, de fase um, pessoas que não têm câncer, tá? Somos nós aqui, ó. Doença começa quando a exposição começa. Então, eu tenho um hábito de tabagismo, eu estou acima do peso, eu tenho uma dieta inflamatória, eu estou sedentária, eu tenho uma carga alta de estresse, eu estou sobrecarregada. Eu tenho pânico por isso, eu não durmo, tá? Eu tenho dores no corpo, isso tudo me fala de um consumo da essência, mas que as pessoas acham que não é doença ainda, mas a doença já começou, tá? Você só não tem ainda o diagnóstico, o diplominha, mas ela não, porque ela não está detectável, mas ela já está ali acontecendo, tenha certeza disso. E aí é que está o pulo do gato. Por quê? Porque a doença oncológica, que é o tumor, até chegar no ponto de ter tumor, já passou 15, 10, 20 anos aí. 10, 15, 20 anos da pessoa aqui, ó, com o fígado estagnado, com calor tóxico retido no corpo, com o yin sendo consumido, com o jing sendo desgastado. Então não tem jeito, tá? A gente acaba criando a doença ao longo da exposição repetida pelo tempo que vai passando. Ou seja, não é um cigarro que eu vou fumar, são vários cigarros que eu fumo ao longo do tempo é que vai criando esse arcabouço aí de doença, tá bem? Então, quando a gente pensa nessa questão do excesso de calor, a gente precisa de essências florais que vão resfriar esse sistema, que vão promover o livre fluxo do Qi e que vão conter o calor tóxico. Eu já falei aqui de duas, eu vou repeti-las. Beach e Impatience são essências florais que a gente usa. E aqui, tá? A maioria das pessoas aqui está apressada. A maioria das pessoas aqui está irritada. A maioria das pessoas, o que eu mais vejo, e ainda mais em rede social, onde as pessoas têm coragem de ficar digitando as coisas ali com fake, com perfil fake, etc. Os haters da vida, né? Estão com a linguinha. Sabe o povo da língua afiada? O povo da língua afiada é o povo que está ali reverberando calor interno. É tanto calor que ele tem que falar. Fala pelos cotovelos. É tanto calor no coração que essa pessoa se torna verborreica agressiva. E geralmente a gente vai ver o agressivo passivo, né? Que é aquela pessoa que morde e assopra. Você acha que ela é boazinha, mas sempre tem um mas. Lá, 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 lá. Mas é o agressivo passivo. A gente vê muito isso, é o que mais tem. Pessoas intolerantes e que estão nesse processo aqui. É muito comum a gente indicar e recomendar essas essências florais para as pessoas, pessoal. Beach Impatience é batata. E eu vou dizer mais: crianças são muito beach impatients. São muito beach impatients por conta do contexto da casa. Porque quem é são os pais, tá? Mas aí chega uma fase que, de fato, a doença é detectável. Pegou o diagnóstico, tá?
pegou o diagnóstico, ainda não começou os tratamentos convencionais. Eu tenho um time aqui de 60 dias, no máximo, até começar a quimioterapia, operar ou fazer radioterapia. Aí eu acabo tendo ainda uma necessidade de fixar o DING, e aí eu tenho uma essência aqui, pessoal, que eu gosto muito, que é protocolo para oncologia. Saiam com isso daqui. Uma essência que é protocolo para oncologia, que é uma essência que vai lá no DNA da célula e regula a frequência vibracional desse DNA, porque a doença câncer não é doença, sabia? A doença é a mutação do DNA. Essa é a doença. Então, o câncer é uma consequência da mutação de DNA que foi causada pelos fatores de risco, que inclui o estresse, tá? E que inclui esse calor tóxico aqui. Então, uma essência floral que traz a reorganização do fluxo vibracional deste DNA. Existem várias coisas que protegem o DNA, tá? Star of Bethlehem é uma delas. Aliás, é ela, né? Star of Bethlehem é ela, é a essência que fixa o Ding, tá bem? Então, é uma essência que tem um autotropismo para o meridiano do rim, porque a gente vai ajudar esses pacientes. Inclusive, existe uma receitinha de boa para oncologia, que eu gosto muito de falar, que o povo acha que é baço, né? Não é baço, não, gente. Doença oncológica, ela tem base renal. Você quer ajudar um paciente com câncer? Sabe o que vai fazer? Faz tudo por esse rim. Usa as essências florais que tem tropismo para o rim. Trata a dietoterapia usando o movimento água. Usa os pontos de acupuntura que vão fixar esse DING usando mocha, certo? Você vai usar os chás aí, as ervas que têm um autotropismo para esse rim. Faça isso pelo paciente que você vai ajudar ele, tá? Fase 3, aí é o paciente que já está em tratamento convencional. Ele está em uso de quimioterapia, está na rádio, fez a cirurgia, e o que que eu quero? Eu quero evitar sequelas, eu quero controlar o câncer, evitar o agravamento das toxicidades, tá? Aí eu vou precisar o quê, ó? Uma das coisas que mais acontece no paciente aqui chama-se fadiga. E a fadiga no paciente oncológico pode ser a fadiga do rim, do baço, do pulmão, e aí a gente vai ter várias essências que tratam isso. Mas existe uma universal que chama-se Olive. Anota aí para mim. Olive é a essência que traz energia para o paciente. Aí você pensa assim, eu vou tonificar o Ti no paciente oncológico, vai piorar o quadro dele. Com Olive, não. Com Olive, você não vai fazer isso, não, tá? E aí a fadiga é algo que o paciente realmente tem muito problema para tratar. Você acha que o oncologista faz o que com a fadiga? Ele vai olhar o exame de sangue, vai ver se tem uma anemia ali e talvez indique uma transfusão, quando estiver abaixo de 7, de 8 ali a hemoglobina. Fora isso, ele não vai fazer nada, porque ele não tem o que fazer. Olha a oportunidade aí, pessoal. Olha a oportunidade aí, tá? E aí, eu acabo tendo aqui na fase 4 os pacientes que, infelizmente, também chegam, né? Que é os pacientes que já estão aqui ou no final do tratamento, ou estão em cuidados paliativos, ou estão em finitude. E aí, a gente acaba tendo que, por exemplo, dar uma ênfase aqui, ó, no alojamento desse Shen, sabem? E aí, na fase 4 que é, assim, às vezes o paciente chega em fase 4 mas que não é o desejável, que ele já sofreu isso aqui tudo, ó, tá? Eu tenho conseguido, por meio de uma comunicação bem acertada e forte, fazer com que os pacientes me procurem aqui, ó, ao diagnóstico. A maioria dos pacientes que chega para mim, chega na fase 2 hoje, a maioria. Mas ainda eu recebo pacientes em finitude, tá? E aí a gente precisa saber que a gente vai ajudar, mas sabendo que já houve lesão grande, né? E para alojar o Shen, eu quero trazer o quê? Uma tranquilidade para esse paciente, né? Eu quero trazer uma tranquilidade emocional. O que que é o Shen do paciente, né? Da pessoa. Nossa, o nosso Shen. E onde que está ancorado? O Shen está ancorado, inclusive, é um dos três tesouros. Quando a gente pensa em oncologia, tá, pessoal? Olha aqui um pulo do gato também, ó. Quando eu penso em oncologia, eu penso nos três tesouros, que é o Ding, o Ti e o Shen, tá? Então, quando eu penso na célula, eu penso no metabolismo celular. E o câncer é uma doença metabólica. Então, o câncer é uma doença do Ti, porque o Ti condensado faz os tumores aparecerem, tá? No entanto, o Shen, que é ali o elan,
o espírito, né? Que é ali a consciência da célula, que é o núcleo, guarda quem? Guarda o DNA. O núcleo celular, que é como se fosse o cérebro, né, da célula, guarda que é a consciência, né? O espírito elando essa célula, que a célula é um microcorpo, né? A célula é um corpinho. Toda célula do corpo é um mini corpo, tem organelas ali dentro e é como se fosse. O comportamento celular é muito parecido com o comportamento do corpo inteiro. É muito interessante isso. Então, a gente tem até um microcosmos ali, um microsistema dentro do sistema como um todo. Então, quando eu penso em alojamento do Shen, eu penso em essências que vão trazer o indivíduo para o eixo. Eu vou trazer esse indivíduo, eu vou resgatar essa essência para que ele se torne único, né? Eu já falei aqui da essência que trata Jing, mas aqui a gente tem algumas essências. A gente pode usar a gente pode usar agrimony, a gente pode usar aqui o walnut, tá? O walnut é uma essência que traz muita coerência celular, tá? Porque é o floral da individualidade. O walnut é o floral da individualidade, pessoal, a coisa mais linda que tem, tá? E aí, as principais indicações e contraindicações dos florais de bar na oncologia, que é o nosso princípio 3, tá? Então, ó, medos reais e imaginários, já falei para vocês, mímulos e aspen, pensar no pior que pode acontecer, mau presságio, aspen, pendulação emocional e de sintomas, por exemplo, náusea. A náusea do paciente oncológico é um sintoma pendular. E a gente vai tratar isso com esclerantos. Quem está anotando aí, coloca para mim aí, esclerantos, tá? Sensação de insegurança, de incapacidade. A insegurança também é uma sensação que muitas vezes está obscura. Os pacientes não têm clareza mental por que eles estão se sentindo inseguros, tá? E aí a gente traz aqui LART. LART trata a sensação de incapacidade e insegurança. Raiva, eu já falei, role. Lamúria, junto com mágoa e ressentimento. É o Willow, já apareceu o Willow aqui também. Apego a pessoas e coisas do passado, eu já falei aqui sobre nostalgia. Então, o paciente que sofre por isso é honeysuckle, mas também existe a essência, o walnut, que eu até falei aqui agora para vocês, que traz esse apego a pessoas. Existe uma outra essência também que trata muito essa questão do apego, mas é mais um apego. Existe um apego relacionado à influência externa, que é o walnut, e existe um apego relacionado à posse, a ciúmes. Então, esse apego excessivo a pessoas, inclusive, é uma das questões que não deixa o paciente em finitude partir desse plano para um outro, é justamente o apego. O paciente está muito apegado a pessoas, ele não se desconecta dos pais. Eu já vi isso com criança, tá, gente? Criança, chicory, quem está anotando aí para mim, anota aí, chicory, é uma essência muito usada em pacientes com finitude. Porque a gente às vezes vai ver o paciente que não consegue se desligar desse plano para um plano, né, espiritual, justamente porque ele está apegado a pessoas. E aí a gente usa chicory para desfazer esse laço, e aí ela acaba tendo o quê? Uma dignidade no desenlace, na morte, tá? Influência externa é o walnut, né? Acabei de falar aqui. Vontade de se isolar e resolver tudo sozinha. Aqui pode ser oak ou pode ser é, Water Violet, que eu já contei para vocês de Water Violet, sabe? Ou que é também uma essência que trata a sensação de sobrecarga, tá? Sabe o paciente que faz muita quimioterapia, que está cansado da quimioterapia? Ele já fez 3 anos, 5 anos, está ele não aguenta mais. Pode ser Olive, cansaço, tá? Mas pode ser gentian também, né? Um desânimo, tá? Mas pode ser também oak. Impaciência, eu já contei para vocês, que é impatience, perda da fé, que é gorse, tá? Falta de foco, que é wide out. Wide out, pessoal, é quando o paciente ele precisa daquele gás para ele fazer o que precisa ser feito, no sentido de seguir ali com o tratamento, tá? E às vezes o paciente que está desfocado, ele não tem um propósito, ele não tem a missão de vida dele, que se mistura muito com uma sensação de perda da fé. Então, eu preciso usar o wide out nesse paciente para ele perceber que ele precisa desse gás para continuar a caminhada, tá? Independente do que seja. Olha o nosso beat aqui, né? Pacientes intolerantes, que ficam reverberando na intolerância.
Situações e sintomas em repetição, tá? Que é o nosso chestnut bud. Como que é esse negócio da repetição? Por exemplo, essas metástases que surgem toda hora. Trata uma metástase, surge outra, é como se fosse uma questão de repetição. A toxicidade que se repete. Chestnut bud trata tudo que se repete, porque é como se o paciente não tivesse aprendido aquela lição ali, tá? Perfeccionismo é uma questão que a gente vê muito, né? As rigidezes é uma outra essência que também tem tropismo para o fígado, mas essa essência aqui trata mais o movimento água, porque a gente está falando de rock water. Rock water é a única essência que não é flor, que é água de pedra. Rock water é água de nascente, pessoal. Então, água de nascente, quando a gente ingere água de nascente, que é a essência rock water, a gente acaba movimentando a água do organismo. E aí a gente vai logo no movimento água, mas a gente também tem um movimento metal, o pulmão também faz isso, tá? Nosso Olive aqui para falta de energia, excesso de pensamentos, white chestnut, tá? Paciente que tem ansiedade, às vezes pode ter uma mistura de aspen com excesso de pensamento, tá? White chestnut traz clareza mental. Lembram lá do princípio 1 que eu falei de clareza mental? Quem vai tratar é o white chestnut, tá? Essa sensação de fraqueza pode ser corpo fraco, tá? Que é cerato, mas também pode ser Olive, que pode ser uma fadiga muito grande, tá? Paciente compulsivo, viciado em qualquer coisa, compulsão alimentar, compulsão por doce. Paciente oncológico, pessoal, tem muita alteração de movimentos, água e movimento terra. Eles têm muita compulsão por alimento salgado e alimento doce. Justamente porque manifesta as deficiências, tá? Então, esses processos compulsivos de repetição, ou até por conta de compensar. Eu quero compensar a minha raiva gastando muito com XYZ. Quem vai tratar isso, né, esses estados compulsivos, também são algumas essências. A agrimony é uma delas, tá? Quero descontar em alguém os meus sentimentos. É um processo de vitimismo, como eu já falei. Então, isso aqui é o Willow, tá? Junto aqui com mágoa e ressentimento. Distúrbio de autoimagem, a gente já viu, né? Que é o nosso Crab Apple. Sensação de injustiça é uma essência que a gente chama Elme, porque pode ser um pouco de Willow também, tá? A sensação de injustiça é quando a pessoa está assim, se sentindo sobrecarregada por coisas que a vida impõe, não é escolha dele. Então, às vezes, ele vê o diagnóstico como uma imposição da vida. Então, isso dá uma sensação de injustiça, isso pode ser uma sobrecarga por Elme. Elme é que transforma essa sensação aqui, tá? E não há contraindicações, tá, pessoal? Não há contraindicações, sabia? Não há contraindicações, nem mesmo por conta do conservante. Vamos falar isso mais lá para frente. Que é o nosso princípio 4. Como que eu vou manipular uma essência floral? Antes de mais nada, eu já vou logo dizer, você não precisa comprar nada, tá? Que é possível atender online esses pacientes. Mas, se você quiser manipular uma essência floral, uma sinergia floral, um buquê floral para o paciente, você vai precisar de frascos âmbar de vidro, com conta-gotas de 30 ml, um conservante de brand de uvas, que é o conhaque. Aqui no Brasil, o conhaque mais usado para isso chama-se Domec. Quem é terapeuta floral, me ajuda aí, coloca aí no chat Domec. Você vai comprar Domec no supermercado e vai comprar água mineral também no supermercado, tá? Não pode ser água com gás, não pode ser água da torneira, não pode ser água de filtro, não pode ser água destilada, não pode ser chá, não pode ser leite, não pode ser gin, não pode ser guaraná, refrigerante. Tem que ser água mineral, mineral, tá? Que é a água original, que é a água que é o veículo do floral. O que que é veículo do floral? Água, nada mais. Nada mais do que água. As essências florais, aqui tem uma imagem de algumas delas e uma etiqueta para você identificar. Primeira coisa que você faz, isso aqui são os frascos originais, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de frasco estoque, porque isso aqui vai ser rediluído em água. Então, você vai esterilizar o frasco, que tem um conta-gota, tá? Falei, né? E você vai adicionar 21 ml de água.
E aí, na sequência, 9 ml de brandy do conhaque, que vai dar um percentual de 27% nessa mistura. Esse é o percentual máximo de concentração desse conservante. Isso vai fazer com que o floral dure 30 dias fora da geladeira, tá? E aí, você vai adicionar 2 gotas de cada essência. E no máximo a gente vai colocar 7. Eu recomendo que vocês comecem com 2 a 3, porque o floral funciona descamando as camadas da cebola. Então é melhor você começar descamando 2 e depois na sequência ir descamando as outras, do que fazer a descamação muito grande de início. Porque o paciente pode ter catarse e você pode ficar aí com receio de não saber o que fazer com relação à catarse, tá? Pronto, colocou 2 gotas de cada essência desses frascos aqui, estoque. Você vai fechar o frasco e vai identificar. E a posologia? Você vai usar 4 gotas desse frasco aqui, 4 vezes ao dia, via oral, por 30 dias. Lembrando que crianças de até 1 ano não podem ingerir conservante. Isso inclui os animais novinhos também, de até 1 ano, correspondente à idade humana, que não pode, você não pode colocar conservante, tá? E aí, para atender online com os pacientes, eu vou aqui trazer para vocês algo que está, inclusive, na minha formação profissional de florais de bar, que é o que quem está inscrito, né, tem acesso, porque eu tenho um questionário validado de avaliação floral, que tem um teste floral. Então, se você tem dúvida, ou se você não quer conversar com esse paciente, eu falei que eu preciso ter uma escutativa, preciso escutar a história desse paciente, mas eu não quero, eu não tenho tempo, eu não consigo, é difícil para mim interpretar isso tudo. Então, a gente vai fazer uso do teste floral, que junto de outras características que eu descrevi aqui, a gente explica como que você consegue ser assertiva em até 99% de acurácia na sua indicação floral, sem inteligência artificial, sem você conhecer realmente quais as características de cada floral, para você cuidar desse paciente, tá? E aqui tem. Como é que eu faço isso? Eu faço com um questionário, um link que eu criei no Google Formulário, que é a coisa mais fácil que tem, para que esse paciente ele responda e depois eu analiso, é uma questão de 15, 10 minutos, é muito rápido para que você consiga, a gente consiga aí, eu consiga ver o que esse paciente está precisando, tá? Esse aqui mesmo é um recorte desse teste que eu uso, e aqui para vocês terem ideia, o floral número 1 é o agrimony. A gente até já falou do agrimony aqui, então são 3 perguntas para cada floral. Essa pessoa aqui, ela respondeu 2 sim. Ela esconde problemas atrás de um sorriso falso, está estressada devido a briga ou argumento, porque mais simples cede para evitar conflito. Então, aqui essa pessoa tem 75% de chance de ser beneficiada com esse floral, tá? Então, seria um floral que eu iria avaliar para incluir na sinergia dela. Agora, se ela responde sim para 3, ela tem 100% de chance de precisar daquela essência. Então, a gente avalia dessa forma. E assim eu sigo com todas as essências florais, tá? Princípio 5. Como é que você vai se tornar uma referência para se destacar nos cuidados da pessoa com câncer? Basta conhecer só dos florais? Não, não basta, gente. Não basta. Porque você precisa comunicar que esses florais, eles são efetivos. Não sobre o que o paciente precisa, e sim sobre o que ele deseja. Esquece esse negócio de ser cuidador, tá? Esquece, né? Na verdade. Promover eventos e reuniões clínicas na sua cidade, bairro, condomínio, prédio, né? Enfim, sobre o uso das práticas integrativas e convide profissionais de saúde para palestrar. Então, nesse evento, você vai incluir a sua prática para que você consiga comunicar isso para as pessoas. Faça um portfólio profissional. Isso aqui ajuda muito na hora que você. Não é um cartão de visita e nem currículo. É um portfólio que faz a reunião de técnicas que você usa para cuidar das pessoas. Se for só floral, você vai incluir tudo que o floral faz e como que ele alcança os resultados ali que as pessoas querem, tá? Desejos. Tem um banco de dados de resultados de paciente, tá, pessoal? E esses bancos de dados, que são respostas que os pacientes têm, não deixem de registrar. A gente erra nisso aqui, a gente não consegue registrar. Porque quando eu uso, por exemplo, escala de qualidade de vida, eu vou realmente medir os efeitos
da terapia floral. Essas escalas são muito fáceis de serem encontradas. Lá no Google você digita assim, qualidade de vida escala. Aí já aparece tudo em português, é só você copiar as perguntas que são simples, aplicar no paciente antes e depois do tratamento. E aí você vai perceber como que melhora a qualidade de vida das pessoas. É batata isso aqui. Promova palestras e lives gratuitas explicando como os florais de bar funcionam. Use as suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Instagram, seu TikTok, seu Facebook, mas use também seus bairros, associações e igrejas. Essas palestras, usem as datas comemorativas, pessoal. Use aí as reuniões já que já planejadas, né, do seu bairro, da sua igreja, das suas associações, para comunicar essa prática. Isso aqui funciona demais. Inclusive, é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. E aí, por fim, ganhar conhecimento para evitar que as pessoas associem os florais de bar a placebo ou de cunho religioso, tá? Que é algo que a gente precisa combater para que as pessoas não achem que a gente está, enfim, associando o floral com religiosidade, por aí vai. Trazer para vocês aqui o princípio 6, que é artigo científico. Essa é uma revisão sistemática que tem o nome de Scope Review, que é uma revisão de escopo, que tem um objetivo bem específico, que é descrever coisas sobre algum assunto. Só que na pirâmide das evidências é um tipo de estudo que é o mais completo, vamos dizer assim, tá? E aqui a gente traz a investigação dos florais de Bach, dos remédios de Bach, inclusive eu não gosto de usar esse nome, tá? Porque dá a entender que é substância química e não é. Floral de Bar não é substância química, como um tratamento complementar na saúde, nos cuidados de saúde, tá? Então, evitem, eu mesmo não gosto, gente, eu vou ser bem sincera. Mas existem terminologias, né, mundiais, inclusive do Bacenter, que usa os remedies, né, porque é em inglês, mas os remédios de bar, aí já pega um pouco assim, nessa confusão da população de que é remédio, e aí eu não gosto muito. E aí, na conclusão dessa revisão sistemática, tipo escopo, ó, o que que eles viram, né? Que os principais florais indicados foram Impatiens, Cherry Plum, que eu ainda nem falei aqui, né? Mas Cherry Plum é uma essência que está no grupo do medo, de pessoas que têm medo de perder o controle emocional, físico e mental. Mas o White Chestnut, que é o que a maioria das pessoas hoje tem, é excesso de pensamento. E o nosso Beach, né? Que olha, tiro, porrada e bomba aí. E aí as estratégias de uso, né? O mais comum são 4 gotas diluídos em alguma substância. E a frequência, 4 vezes por dia, que é o que a gente já viu aqui. Então, a revisão, ela traz que essa é a forma que mais as pessoas usam, né? E aí a redução, o que que eles viram, né, de funcionamento é uma redução na ansiedade, depressão, medo e dor, tá? Então, os florais de base podem ser usados aí em vários contextos de tratamento para prevenção de condições que interferem aí na saúde individual e mental das pessoas, tá? Aqui esse artigo é um artigo brasileiro, tá, pessoal? Esse outro artigo, ele é do Equador e que traz aqui a terapia floral para o tratamento da ansiedade em adultos. Trouxe aqui alguns exemplos de artigos científicos, tá? Eu gosto muito de fazer curadoria científica, pessoal, alguma coisa que eu gosto muito, porque eu aprendi isso muito na academia, no mestrado, doutorado, e nas práticas integrativas, a gente precisa falar a linguagem científica também, tá? E aí eu gosto muito de trazer essa curadoria, de trazer para vocês realmente pesquisas de qualidade, e aí é difícil achar isso em prática integrativa, sabe? Mas a gente faz esse trabalho aí. E aí, o que que eles encontraram, os autores, né? Que a terapia floral de base se mostrou efetiva dentro de um plano de apoio emocional, ó, a integralidade aqui, ó, aplicado aos pacientes adultos de um hospital que eles avaliaram para controle de ansiedade e depressão. Aí, o que que é interessante é que essas diferenças encontradas foram, do ponto de vista matemático, significativas, tá? Então, houve um cálculo estatístico aqui que mostrou essas diferenças significativas dos grupos em comparação, porque eles usaram uma escala para avaliar, e com alta satisfação dos pacientes, tá? Então, olha que interessante aqui esse estudo. E o último princípio que eu trouxe para vocês aqui é
sobre o que eu preciso investir para tratar pessoas com câncer usando florais. Existem várias fontes aqui para vocês comprarem o que eu acabei de falar, né, sobre manipulação de floral, mas se você quiser ter uma empresa, né, que vai estar registrada aí a sua clínica floral, então você contrata um escritório de contabilidade, existem escritórios virtuais para isso. Você vai ter que abrir uma conta bancária também, eu recomendo que você faça isso, para separar, né, os seus ganhos da sua clínica floral com os seus ganhos pessoais. Você vai fazer um site para você, tá? Porque fica mais fácil de compartilhar com pacientes. E aí você pode fazer isso no Canva, no WordPress, tá? No Google Sites toda a construção ali de quem é você, como que os florais funcionam, e quando as pessoas procuram no Google, vão achar vocês, né? Olha só. O kit floral também a gente vai, tem um site para vocês adquirirem. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum desses links aqui, tá, pessoal? Eu realmente trouxe aqui, inclusive eu ensino isso na formação profissional. Né, enfim, eu fiz também toda essa busca, é o que eu uso, né? Na verdade, é o que eu uso. A etiquetadora que eu uso, a lista de farmácias com selo original. Então, existe o floral de bar original e o floral de bar não original. Uma das causas de não funcionamento da terapia floral é porque você usa aí um floral que não é de bar. Então, não dá. Sua identidade você vai criar no Canva também, tá? O Domec, né, supermercado, o brand, o conservante, né, água mineral, supermercado. O medidor, colher ou seringa. Ah, eu não sei quanto que eu vou medir 9 ml lá. Então, usa uma colher ou uma seringa. Vários tipos de esterilizadores, que você vai esterilizar isso numa panela que seja específica, tá? Mas você pode usar um esterilizador também. Plástico bolha, caixas, onde você vai colocar aqui sua etiqueta, da sua identidade visual. E aí a mente voa, né, gente? Porque essa entrega, que essa experiência do paciente de receber o floral também